Chega junto que eu vou lançar a braba. Diretoria prepara orçamento para 2022 com mais de 200 milhões de reais em receita para a contratação de atletas. Isto mesmo, e já tem destino esse dinheiro, você vai saber. Acredite se quiser, Renato Gaúcho é indicado a melhor técnico do mundo. E não está sozinho aqui no Brasil, não. Ex-técnico do Mengão admite, atual clube não tem como tirar jogadores do rubro-negro. E mais um clube está conhecido e pode entrar no caminho do Mengão caso se classifique para o Mundial de Clubes. Te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e para me seguir na gente, o link está aqui, vamos lá com a informação, assista o vídeo até o final. Falando aqui de Curitiba, prazibilíssima capital paranaense, um dos 13 destinos da Itapemirim Transportes Aéreos no Brasil. Você encontra maior espaço entre as poltronas, sem pagar nada para a escolha de assento, despacho grátis de bagagem até 23 quilos. Tudo isso com as melhores tarifas do mercado. Acesse voita.com.br. Vou repetir, hein? voita.com.br. E o Monterrey, do México, conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF, a Conca Champions, e é mais um clube garantido no Mundial de Clubes da FIFA, que está previsto para acontecer em fevereiro. Vale destacar que, para se classificar para a competição, o Flamengo precisa conquistar a Libertadores na final, diante do Palmeiras, no dia 27 deste mês. É a contagem regressiva. Faltam 26 dias para a realização deste que com certeza será o jogo mais importante do Flamengo na temporada. Lembrando que o Monterrey pode ser adversário de Flamengo ou então do Chelsea em uma semifinal do Mundial de Clubes e, portanto, atravessar o caminho de uma dessas duas equipes. Lógico, Flamengo se garantindo na competição, mas eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma que o Flamengo vai ganhar do Porco, nosso freguês, na final da Libertadores, no Estádio Centenário, em Montevidéu. E você, o que acha? O Monterrey será um adversário perigoso? Os mexicanos oferecem algum perigo para o representante sul-americano ou europeu no Mundial de Clubes? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E o rubro-negro que teve aí a ameaça, vamos dizer assim, da indicação de jogadores pelo técnico Rogério Ceni. Afinal de contas, ele que assumiu São Paulo conhece o elenco do Flamengo e poderia indicar jogadores para o São Paulo. No entanto, o próprio Rogério Ceni reconheceu, após a vitória do São Paulo por 1-0 em casa sobre o Internacional pelo Brasileirão, de que o clube paulista não tem condição de contratar jogadores do quilate dos atletas do elenco rubro-negro. Ele, inclusive, foi enfático de que a torcida talvez não conheça toda a verdade da situação do São Paulo. É a condição financeira do tricolor paulista realmente deve ser alarmante. Nos últimos acontecimentos, nos últimos dias, chegou a informação, e eu inclusive trouxe essa informação aqui nesse canal, em vídeos anteriores, de que Ceni poderia ter indicado atletas do Flamengo, o Ilharão e Diego Ribas. Até brinquei, porque ele não indicou, por exemplo, Vitinho, Léo Pereira ou o René para ser contratado pelo tricolor paulista. Mas o próprio Rogério Ceni deixou muito bem claro de que hoje o São Paulo não tem condições de contratar atletas do nível de Diego Ribas ou William Arão. E que, realmente, a partir de 2022, o São Paulo vai se lançar ao mercado para a qualificação do elenco, mas pensando, vamos dizer assim, em contratações mais modestas. E você, o que acha? Ficou aliviado pelo fato de não haver, entre aspas, a ameaça de que jogadores sejam indicados, do Flamengo sejam indicados pelo Ceni para o São Paulo, né? Deixe abaixo aqui a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, última chamada, hein? Vou
bate e volta, saindo do Rio de Janeiro, chegando a Montevidéu no dia da final da Libertadores e voltando no dia seguinte da partida entre Flamengo e Palmeiras. R$ 4.990. Isso mesmo, menos de R$ 5.000 você não vai encontrar esses valores no mercado, pode pesquisar, mas eu sugiro, hein? Entre em contato pelo Zap com a Outsider Tour, DDD 21 966510941, vou repetir, hein? 966510941, DDD 21 é o WhatsApp da Outsider Tour. Corra, porque as vagas estão acabando, é o último voo. E o técnico Renato Gaúcho, que quase saiu do Flamengo, ele que deixou o cargo à disposição, meio que desconversou, né? Trouxe inclusive o trecho dessa coletiva de imprensa, mas é fato de que ele pediu demissão no vestiário após a eliminação do Flamengo para o Atlético Paranaense, na última quarta-feira, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil, e está entre os 24 técnicos indicados a melhor do mundo pelo Instituto de História e Estatística do Futebol, órgão que é vinculado à FIFA. E no Brasil, outros 2 técnicos também foram indicados, o também brasileiro Cuca, Alexis Stivel, e o português Abel Ferreira, do Palmeiras. Cuca, técnico do Atlético Mineiro. Renato Gaúcho, portanto, está aí figurando ao lado de grandes treinadores como Pepe Guardiola, Zinedine Zidane e Thomas Tuchel. Acredite se quiser, Renato Gaúcho é entre os 24 finalistas concorrendo à premiação de melhor treinador do mundo, algo que nem o Mister Jorge Jesus conseguiu, mesmo sendo vice-campeão do mundo pelo Flamengo em 2019. E você, o que acha? O técnico Renato Gaúcho tem condições de alcançar essa premiação como o melhor do mundo? Você acredita que se ele, por exemplo, conquistar a Libertadores e o Brasileirão, você acredita que as chances dele aumentam para ser apontado como o melhor técnico do planeta? Deixe abaixo o seu comentário. Confesso que eu fui pego de surpresa com essa informação, divulgada pelo próprio Instituto de História e Estatística do Futebol. Mas, quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E o Flamengo prepara uma receita recorde para a contratação de jogadores em 2022. A pasta de finanças, que é chefiada pelo vice-presidente Rodrigo Tostes, já está preparando o orçamento para o ano que vem, com a previsão de receita próxima de R$ 1 bilhão, 982 milhões de reais. E ainda, a receita, além da receita, é parte da previsão orçamentária para investimentos na contratação de jogadores da ordem de 213 milhões de reais. Isto mesmo, 213 milhões de reais. Tudo porque a diretoria acredita que as despesas e amortizações de dívidas e até mesmo as obrigações de pagamentos com a contratação de atletas, que já estão no rubro-negro e tiveram aquela contratação parcelada, toda essa questão das despesas, ela deve chegar a pouco mais de 700 milhões de reais. Com isso, haverá uma sobra nesse orçamento, com a previsão de um superávit de mais de 200 milhões de reais, que seria o suficiente para justificar essa previsão no orçamento para que o Flamengo possa gastar com a contratação de jogadores. Então, essa é a excelente notícia. Agora, o Flamengo já tem destino para boa parte dessa quantia, desses 200 milhões de reais, quase 100 milhões de reais devem ser gastos para a contratação em definitivo de Andrés Pereira. A diretoria do Flamengo acredita que deverá gastar algo em torno de 15 milhões de euros para convencer o Manchester United a negociar o jogador que está emprestado até 30 de junho do ano que vem.
Além disso, o Flamengo acredita que serão necessários outros 40 milhões de reais ou 6 milhões de euros para também a contratação de Thiago Maia, jogador que a diretoria já bateu o martelo, vai ficar com o atleta. O jogador está vinculado ao Lille da França e também está emprestado até o final do mês de junho do ano que vem. Portanto, esses dois jogadores deverão consumir pelo Flamengo 21 milhões de euros, né? Algo em torno de 140 milhões de reais. E aí sobrarão 60 milhões de reais que o Flamengo pode eventualmente também investir na contratação para a qualificação do elenco para a próxima temporada. E olha, já existem, vamos dizer assim, prioridades, né? Duas prioridades. A lateral esquerda, isso mesmo, apesar da boa atuação do Ramon, o Flamengo entende que até prevendo que o Felipe Luiz possa encerrar a sua carreira ao final da próxima temporada, ele que acertou a renovação de empréstimo do seu contrato por mais um ano, precisará contratar no meio do ano que vem outro lateral esquerdo para a posição, por entender que até lá Ramon ainda não poderá estar maduro o suficiente para adquirir a condição de titular absoluto desta posição. E também a contratação de um goleiro, pois da mesma forma Diego Alves, que também acertou a sua renovação por mais uma temporada, existe a possibilidade de que ele encerre a carreira no final de 2022, então o Flamengo também poderá ter a necessidade da contratação de um outro goleiro, também experiente, com bagagem por seleção e também que tenha, vamos dizer assim, uma experiência atuando no futebol europeu para a vaga deste jogador. E você, o que acha? Você concorda com essas prioridades do Flamengo? A contratação em definitivo do Andrés Pereira e do Thiago Maia, além de buscar a contratação de um goleiro e de um lateral esquerdo para o ano que vem, para essa previsão orçamentária de 200 milhões, mais de 200 milhões de reais para a contratação de jogadores, ou você teria outras sugestões? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para esse número que está aqui no alto da sua tela. Também estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Direto de Curitiba, este é o Mengão. Mengão vem pesa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!